Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre por que não se ensina sobre dinheiro nas escolas, educação financeira, investimento, fontes de renda, negócios, liberdade financeira, ativos e passivos. Primeiramente eu inicio esse vídeo, falando com a seguinte frase de Martin Luther. Eu inicio esse vídeo então com a seguinte frase de Martin Luther King, que diz o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos corruptos, violentos, desonestos, sem caráter e sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. E talvez esse vídeo até seja um vídeo polêmico, porque eu vou abordar aqui alguns temas, que em relação ao que diz, num vídeo que eu estava assistindo, que o Robert Kiyosaki, o escritor, do livro Pai Rico e Pai Pobre, que diz o seguinte, que as instituições de ensino, as escolas, são corruptas. E que por que não se ensina sobre dinheiro, Porque o sistema não quer que as pessoas aprendam sobre isso, sobre essa questão do dinheiro. E assim, eu estava até refletindo sobre essa questão, de por que não se ensina nada sobre dinheiro na escola, como é o título do vídeo, que vai estar na descrição. E assim, realmente, as escolas, não formam pessoas para aprender a ganhar dinheiro na vida. Não, as escolas formam pessoas para serem empregadas, para trabalhar de empregado para os outros, enfim, e para trabalhar durante sua vida toda, por um salário mínimo, e para depois estar se aposentando. Porém, o que acontece? Até eu fiz uma pesquisa aqui, apenas 5% da população brasileira fala inglês, conforme aponta a pesquisa. Então, apenas 5% dos brasileiros falam inglês e 1% é fluente no idioma. Então, assim, até me entristece um pouco, assim, e por que o brasileiro não se interessa, em ser fluente em inglês, Porque o brasileiro não, simplesmente tem gente que não se importa, Mas aprender um outro idioma, e ser fluente é realmente importante. Mas tem gente que não dá a mínima, para que eu vou querer saber outro idioma, Enfim. Aqui no livro Você Nasceu Rico, do Bob Proctor, ele diz o seguinte: o dinheiro é o empregado e você é o mestre. E nas escolas, e no sistema de ensino, as pessoas aprendem totalmente o contrário, a estudar, depois estar se formando, no ensino médio e está procurando emprego. E assim, e o que acontece, Isso elas acabam trabalhando, durante a sua vida toda, Elas ganham um aumento, vão ganhando um aumento e seguem nesse ciclo. Ou seja, também conhecida como a corrida dos ratos.
se eu acho aqui. Então tá aí, né, a corrida dos ratos, né, que é literalmente isso aqui que depois que uma pessoa se forma no ensino médio, né, ela vai procurar emprego e, enfim, só que muitas pessoas, né, passam durante sua vida toda, né, nesse ciclo, e aí elas não saem disso. Ou então também, né, em muitos casos, devido à sua programação mental, aos seus paradigmas, às suas crenças em relação a tudo aquilo que é, essa pessoa ela aprendeu em relação ao dinheiro. Aqui também é interessante, né? A história dos impostos e o poder das sociedades anônimas, né? Então, isso aqui também não é ensinado nas escolas, né? Sobre impostos. Que mais? Trabalhe para aprender e não por dinheiro. Então, assim, a maioria das pessoas, né, elas simplesmente elas seguem uma rotina, né, aquele padrão durante suas vidas. E a vida vai passando, né? Só que chega um ponto que a idade chega. Até o Warren Buffett tem uma frase que diz o seguinte, né, em relação a isso. Ver se eu acho aqui. Investir não é arriscado. Arriscado é trabalhar durante 35 anos para outra pessoa e depois viver de aposentadoria social. E depois viver da previdência social. Se você não controlar suas emoções, você não pode controlar seu dinheiro. E outra frase aqui. Se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Aqui até saiu uma matéria, né, falando dos milionários, né? O Brasil ganhou 59 mil milionários em 2021. Ao todo, no final do ano, 266 mil pessoas com fortuna estimada em mais de $1 milhão. Então, assim, literalmente, o que é passado, né, o que as pessoas aprendem, né, é estudar, né, terminar os estudos, depois procurar um emprego, né, e muitos trabalham de empregado, né, muitos trabalham de empregado porque foi literalmente isso que
muitas pessoas aprenderam a fazer, né? Mas aprender a ganhar dinheiro de verdade, né? Daí já é outra história. Então, assim, é até interessante, né? Você tá então, assim, é até interessante você tá aí adquirindo, né, alguns livros, né, do Robert Kiyosaki, para você aprender mais sobre como é que funciona o sistema, né, e também essa questão de como o dinheiro funciona, né, em relação à sociedade. Porque saiba você ou não, tem certas leis, né, que regem a forma como o dinheiro funciona perante a sociedade. Então, assim, então aqui até anotei, fiz algumas anotações, né, referente, né, ao que você tem que, caso você quiser estar pesquisando também, né, aprender sobre contabilidade, sobre dívidas, impostos, economia, sobre dinheiro, educação financeira, finanças, negócios e fundos imobiliários. Então, são assuntos aí que realmente você tem que, né, tá buscando aí ter conhecimento e estar se aprofundando. Porque porque assim, tem muita coisa que você não vai aprender na escola e não adianta. Infelizmente o sistema ele não quer que as pessoas aprendam sobre determinados assuntos. Por isso que nesse vídeo aqui, né, o Robert Kiyosaki ele fala que as instituições de ensino, né, ou seja, as instituições de ensino são corruptas, né, porque elas querem que as pessoas elas sigam aquele mesmo sistema. Então, tem alguns assuntos assim que não adianta, né? Os professores vão evitar estar trazendo para estar falando nas salas de aula, né? E enfim, né? Aí fica a critério de cada um, sabe? Tá buscando aprender, tá buscando se informar em relação a esses assuntos que eu falei. Mas assim, né, por que as escolas também não recomendam, né, o livro Pai Rico e Pai Pobre, né, para a maioria dos alunos? É porque eles querem continuar mantendo o mesmo sistema. Um sistema aí que já vem de muitos anos, né, a forma como mantém as pessoas condicionadas, né, a procurar emprego e continuar ali na corrida dos ratos, né, ou seja, trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar as contas e continuar nisso durante os longos anos da sua vida. Mas enfim, vai estar na descrição do vídeo, né? Vou colocar na descrição do vídeo esse vídeo aqui que é importante você estar assistindo. E também vou colocar, vou estar deixando na descrição desse vídeo, né? Tá deixando na descrição esse vídeo aqui e mais um também que o Dr. Laíra Ribeiro ele fala um pouco a respeito dessa questão de dinheiro também. Mas enfim, né?
É óbvio que teria mais assuntos para falar nesse vídeo, mas senão o vídeo vai acabar sendo, vai até ser meio extenso. Então, né, de uma forma resumida e breve, né, essas foram algumas informações, né, minha opinião a respeito, né, sobre o por que não se ensina, né, sobre dinheiro nas escolas, né. Infelizmente, né, não tem como, muita coisa não tem como reverter. Essa que é a verdade. E assim, para aprender a ganhar dinheiro de verdade, né, com quem realmente entende, né, e sabe sobre o assunto, aí vai ter que partir de cada um. Né? Não é numa escola que você vai estar realmente aprendendo sobre como é que funciona o dinheiro, como é que você vai ter que lidar com o dinheiro, como é que você vai realmente aprender a ganhar dinheiro de verdade. Da mesma forma que as pessoas bem-sucedidas, né, elas conseguem ganhar, né, porque se fosse realmente seguindo essa linha de raciocínio aí, né, em relação a ganhar dinheiro, né, 98% da população brasileira diz que realmente é trabalhando que se ganha dinheiro, né? E 96% da população no mundo também diz que é trabalhando que se ganha dinheiro, né? Mas nem todo mundo assim vai conseguir ganhar muito dinheiro, seguindo o que 98% e 96% das pessoas no mundo dizem. Mas então, assim, caso você tenha interesse, né, em estar adquirindo, né, algum livro aí do Robert Kiyosaki, né, não, assim, não é conversa de guru, não é conversa de charlatão, né, para estar querendo te vender algum curso, né, e nenhuma metodologia, nem tá dizendo que nem tá às vezes assim, tentando te enganar, né, de alguma forma, e muito menos está mentindo, né, porque não é à toa, né, que o livro Pai Rico, Pai Pobre é o número 1 em finanças pessoais, né? Então, eu não ia gravar esse vídeo aqui por gravar, tá perdendo tempo, né, com que é irrelevante. Então, assim, essa questão de aprender a ganhar dinheiro e dinheiro é realmente, né, é uma questão, como é que eu vou dizer assim, tem que levar mais com seriedade. Porque, assim, tem até aquela frase, né, o dinheiro não aceita desaforo. O dinheiro não aceita desaforo. Então tem que saber administrar. Mas, enfim, acho que de momento seria isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.